Meus queridos irmãos, com a ajuda de Deus, nesta noite, nós queremos trazer uma palavra, continuando a mensagem de terça-feira passada, onde nós falamos sobre a cura da filha de Jairo, que era o principal da sinagoga de Cafarnaum, ou seja, como se diz, era o arquissinagogo, era o líder, era o rabino, chefe, era o presidente do conselho dos anciãos ali da cidade de Cafarnaum, era o responsável pela liturgia, era o responsável pela manutenção do edifício e da fé. E, meus amados irmãos, o Senhor foi curar sua filha, só que quando foi mais adiante, a cura não era bastante, porque a menina havia morrido, e o Senhor fez a ressurreição da menina. E houve um percalço no caminho, houve um percalço, uma demora, por conta de uma mulher que, vamos dizer, entre aspas, atrapalhou aquele momento. Aquela mulher que a Bíblia não diz o nome, ela atrapalhou o momento de Jesus chegar mais cedo na casa de Jairo. E deu tempo de a menina morrer. Mas no reino de Deus, irmão, não existe atrapalho. No reino de Deus não existe problema. Porque os problemas que aparecem, os atrapalhos, vamos assim dizer, que aparecem, eles terminam na glória de Deus. Aquela mulher atrasando a viagem de Jesus à casa de Jairo, aparentemente foi uma tragédia, porque a menina morreu. Mas não foi, era para que a glória de Deus se manifestasse. Se fosse uma cura, Jesus seria glorificado, mas pouco. Como foi uma morte, a glória de Jesus foi maior. Então, quanto maior o problema, maior a glória de Deus. Aleluia! Quanto maior a dificuldade, é para o milagre ser maior. Meus amados irmãos, nós temos falado que os milagres de Jesus não são apenas milagres por milagres. São fatos reais, históricos que aconteceram. Porém, o Espírito Santo mandou escrever, o Espírito Santo inspirou Mateus, Marcos, Lucas e João com um objetivo. Glória a Deus. Não apenas de contar o milagre, mas de registrar a pedagogia, o ensino que está por trás do milagre. Então podemos dizer com toda segurança que os milagres de Jesus, eles são pedagógicos. Cada milagre de Jesus tem um ensinamento por trás. Você vê isso muito forte no Evangelho de João. O Evangelho, segundo escreveu o evangelista São João, é muito forte, porque João escreve o milagre e depois ele explica o milagre. Glória a Deus. João, os 7 sinais, os 7 milagres, sempre após o milagre, João dá uma nota explicativa daquele milagre. Glória a Deus. Mas não são só os do Evangelho de São João, mas todos os evangelhos têm uma mensagem, têm uma doutrina, têm uma explicação, tem uma revelação para as nossas vidas. Eu quero ler a Bíblia com vocês, no Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista São Marcos. Nós já dissemos que Marcos, o evangelista, não é apóstolo, mas ele na teologia é chamado varão apostólico. Por quê? Porque ele não era apóstolo, mas ele recebeu diretamente do apóstolo São Pedro. Marcos era o auxiliar de Pedro, era o cooperador de Pedro, foi quem andou com Pedro, e ele recebeu diretamente do apóstolo. Então ele não é apóstolo, mas por que ele escreveu o evangelho se ele não era apóstolo? Porque ele não era apóstolo, mas é chamado varão apostólico, porque andava com os apóstolos, aprendeu de Pedro, recebeu de Pedro. E para ser o canônico, para ser um livro canônico, ou tinha que ser escrito por um apóstolo, ou por um varão
apostólico. Foi um critério da igreja primitiva. E nós vamos ler em Marcos, capítulo de número 5, versículo 24 até o 34. E foi com ele, seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que fizera isto, ou a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Aleluia, e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler o texto sagrado. Se fôssemos fazer uma dissecação, se fôssemos fazer uma exegese analítica, uma exegese profunda, nós iríamos achar muito mais do que o que vai ser ministrado nesta noite, se Deus me conceder a graça. Mas o tempo não dá, não é possível extrair tudo, porque seriam necessárias horas de exposição da palavra de Deus. Mas aquilo que Deus nos deu a graça, aquilo que Deus nos concedeu em nossa limitação, nós vamos transmitir para os irmãos. O aprendizado que nós aprendemos com esta mulher anônima, com esta mulher que nós não sabemos quem era, só vamos saber quando nós chegarmos no céu. Aqui, irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos é que aquela mulher, ela teve um sofrimento prolongado. Glória a Deus. Quem nos revela isto é o evangelista São Mateus. No capítulo 9, versículo 20, do evangelista Mateus, ele diz: e eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, Marcos não disse, quem disse foi Mateus. Quem revelou foi Mateus o tempo. Marcos escreveu com mais detalhes, mas o tempo de padecimento da mulher foi Mateus quem revelou. Mateus disse, irmãos, que aquela mulher já fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Podemos dizer uma hemorragia crônica. Não sabemos, talvez se fosse hoje a ciência descobriria com mais facilidade se eram cistos ou quais eram outras possibilidades. Mas o Espírito Santo não deixou revelado, só deixou revelado que era uma hemorragia crônica. Uma hemorragia que fazia aquela mulher padecer durante 12 anos. Nós observamos também que ela empobreceu. Tudo indica que ela tinha posses, tudo indica que ela tinha bens no começo da doença. Todavia, com o tempo, ela foi gastando. O evangelista Marcos, ele revela, no versículo 26, e que havia padecido muito com muitos médicos. Duas coisas. Primeiro, ela tinha padecido com os médicos. Os médicos que se aproximaram dela, tudo indica que eram mentirosos. Tudo indica que eram médicos aproveitadores,
davam esperança, davam uma vaga esperança e ficaram tapeando aquela criatura. Por isso que Marcos escreveu que ela havia padecido muito com os médicos. Os médicos que apareceram, parece que eles não tinham feito o juramento de Hipócrates. Eram médicos perversos, eram médicos aproveitadores da miséria, aproveitadores da desgraça, e eles fizeram aquela mulher padecer. Ela saía da mão de um, caía na mão do outro. Saía na mão de um, caía na mão do outro. E a Bíblia diz que ela padecera muito com muitos médicos. Mas também a Bíblia diz que ela despendido tudo quanto tinha. Não sei se ela tinha gado, não sei se ela tinha ovelhas, não sei se ela tinha vinhas, não sei se ela tinha algum comércio. Glória a Deus, mas irmãos, a realidade é que o que aquela mulher tinha foi devorado, desceu pelo ralo. E eu não sei, irmãos, nesta noite, quem está na situação daquela mulher. Além de doente, além de enferma, diz a palavra de Deus que ela tinha despendido tudo quanto tinha. Glória a Deus, uma decadência financeira. Tudo que ela juntou, tudo que ela amealhou durante a vida, como nós nordestinos dizemos, o pezinho de meia que ela fez, coitada, foi embora dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo o dinheiro desapareceu. Por isso que o apóstolo São Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 6, ele diz que nós não devemos colocar a nossa esperança na incerteza das riquezas. As riquezas são incertas, elas podem desaparecer de um dia para outro, elas podem evaporar, elas podem sumir, por isso, por aquilo, por uma circunstância ou por outra, as riquezas podem se esvair. Foi o que aconteceu com aquela pobre criatura, aquela pobre mulher. E o pior, a Bíblia diz, nada lhe aproveitando, indo antes a pior. Meus irmãos amados, quantas vezes na nossa vida acontece isso? Quantas vezes os males, eles nos sobrevêm? Quantas vezes os males do dia para a noite, eles surgem violentamente e mudam a nossa rotina diária. Aleluia! Uma mulher que tinha uma casa boa, uma mulher que tinha, quem sabe, uma terrinha, uma mulher, quem sabe, que tinha um gado, quem sabe que tinha um dinheirinho amealhado, de pouco tempo evaporou. E a Bíblia diz, irmãos, que indo a pior. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aquela mulher, ela estava perdendo a vida. Perdeu o dinheiro, mas o pior do que o dinheiro era a vida. Porque sangue é vida. O sangue é a vida do corpo. É ele quem leva os nutrientes, é ele quem leva o oxigênio, é ele quem leva tudo para o organismo. O organismo só funciona se tiver sangue suficiente e sangue bom, sangue saudável. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ela estava perdendo não só o dinheiro, mas a própria existência. Cada gota de sangue que ela perdia era um sinal de decadência, era um sinal de morte certa, era um sinal de destruição certa, era questão de tempo. Nem sabemos como foi que ela escapou durante 12 anos, só a misericórdia de Deus. Era porque Deus tinha um plano. Quando Deus tem um plano, não morre. Quando Deus tem um plano, escapa. Quando Deus tem um plano, vence. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, aquela mulher, ela também tinha um problema, que ela não pode, se ela fosse solteira, ela não poderia casar-se. Porque, segundo as regras antigas, uma mulher com fluxo de sangue, uma mulher hemorroísa, uma mulher que sofria de hemorragia, ela não podia casar enquanto não fosse curada, porque eram as regras antigas. Glória a Deus, a mulher que padecia de uma hemorragia era proibida de casar, porque era considerada inapta para o casamento. Se ela fosse casada, nós não sabemos o seu estado civil, ela também enfrentaria uma outra luta,
que seria a separação do leito conjugal. De acordo com as regras dos rabinos, uma mulher hemorroísa, ela não podia ter relacionamento íntimo com seu esposo, porque era considerada imunda, era considerada inapta para o relacionamento conjugal. Então, os irmãos, vejam, irmãos, quanto trauma, ou quantos traumas na vida de uma pessoa só, padecendo, a vida se esvaindo, padecendo na mão de muitos médicos, padecendo porque não podia casar, e se fosse casada, não poderia ter uma vida conjugal normal. Mas ainda tem mais, a segregação social. Ela não podia, era considerada imunda, ela não podia ir para as reuniões, ela não podia ir a uma festa de casamento, ela não podia ir a um aniversário, ela não podia ir a umas bodas, ela não podia ir a lugar algum, ela tinha que ficar segregada, ela tinha que ficar separada, porque o ensino rabínico era que ela era imunda, não podia ter convívio social, mas o pior ainda, ela não podia ter convívio religioso, também ela não podia ir ao templo, ela estava segregada da igreja, ela estava segregada da sociedade, ela estava segregada da religião, ela estava segregada da comunhão com seus irmãos de fé. Meu Deus, quanto sofrimento em uma pessoa só. Mas o pior ainda, ela estava segregada do que é mais necessário na vida do ser humano, que é o afeto. Aleluia. Ela não podia receber um aperto de mão, ela não podia receber um abraço, ela não podia receber um beijo, um ósculo, que é tão precioso para hoje, mas principalmente para o mundo oriental, para o mundo, ainda hoje, no mundo oriental, o ósculo, o beijo, é uma coisa sagrada, é uma coisa que as pessoas se sentem amadas, queridas, respeitadas, quando recebem o ósculo, quando se encontram, que se abraçam, que se beijam. Aquela mulher, até isso lhe foi negado. Ela nem poderia dar afeto e também ela não poderia receber afeto. Meus irmãos, é muita coisa, é muito problema na vida de uma pessoa só. Os irmãos imaginem o estado de alma. Os irmãos imaginem o estado psicológico, emocional, físico, espiritual daquela criatura. Bendito seja Deus. Mas, irmãos amados, eu quero dizer que aquela mulher, ela teve solução. Glória a Deus, e a solução daquela mulher, e a sua solução, e a minha solução, e a nossa solução está no versículo 17, ou melhor, no versículo 27 de Marcos, São Marcos 5 e 27, a parte A diz assim: ouvindo falar de Jesus. Oh, aleluia! Meus irmãos amados, o nome doce, o nome precioso, o nome que tem solução, é um nome desprezado, é um nome odiado, é um nome, principalmente nos últimos dias. Eu nunca pensei, como disse semana passada, nunca pensei de ver o nome de Jesus tão vilipendiado. Nunca pensei de ver o nome de Jesus tão desonrado. Nunca pensei de ver o nome de Jesus tão amassado como nos últimos anos, principalmente no meu Brasil. Glória a Deus, no meu país, parece que o meu país está sendo o pior do mundo. O país onde tem mais cristãos, o país onde tem mais católicos, um dos países do mundo onde tem mais evangélicos. Glória a Deus, uma população quase que maciçamente cristã, e um grupo, glória a Deus, insurgente, blasfemando do nome de Jesus, blasfemando de Cristo, vilipendiando, desonrando, louvado seja Deus, ignorando que a resposta para todo o problema da humanidade é Jesus. Deus o enviou, Ele é Deus, Ele é pré-existente.
A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E no versículo 14 do Evangelho de São João, capítulo 1, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Essa pessoa maravilhosa chamada Jesus, essa pessoa é a solução. A Bíblia diz no versículo de número 27, Marcos 5:27, e ouvindo falar de Jesus. Aleluia. Meu prezado irmão e amigo, Jesus é a solução. Talvez você esteja na situação daquela mulher. Talvez você esteja massacrado pela vida. Talvez a sua vida esteja se esvaindo. Talvez a sua esperança esteja se esvaindo. Talvez você já padeceu na mão de muita gente. Muita gente se aproveitou. Muita gente fez o mal para você. Talvez você esteja com seu dinheiro descendo pelo ralo como aquela mulher. Talvez você esteja sem afeto. Talvez você esteja segregado por isso ou por aquilo. Mas a Bíblia diz: e ouvindo falar de Jesus. Aleluia. Em 1 minuto, Jesus muda o quadro. Em 1 minuto, Jesus muda a situação. Glória a Deus. Quando Cristo surge na nossa vida, quando Cristo aparece na nossa vida, quando o Filho de Deus se manifesta na vida de uma pessoa, as coisas mudam, as coisas tomam outro rumo, as coisas, aleluia, mudam e mudam para melhor. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: e ouvindo falar de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é a esperança para todos os povos. O profeta Isaías pregou sobre Jesus. Ele é chamado profeta messiânico, conforme Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia Vulgata, a Bíblia para o latim no século V. Ele disse, glória a Deus, que Isaías é o profeta messiânico, porque foi quem mais falou de Cristo. E Isaías falou no capítulo 42, e Mateus escreveu no capítulo 12, versículo 21, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Havia uma profecia de Isaías, e Mateus escreveu no seu evangelho, citando-a, que todos os povos vão colocar nele a sua esperança, conforme a nova tradução da linguagem de hoje. Glória a Deus. Se você pensa que não tem esperança, se você pensa que não tem solução, se você pensa que chegou o fim, se você já padeceu muito em todos os sentidos, ou está padecendo como aquela mulher hemorroísa, aquela mulher do fluxo de sangue, prepare-se, porque está escrito: e nele os gentios esperarão. Mas eu acho mais bonita a forma como está na nova tradução na linguagem de hoje: e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Meu amigo, nesta noite tem alguém que se importa com você. Nesta noite tem alguém que se interessa por você e que tem poder para mudar a sua situação. Não precisa você se desesperar, não precisa você pensar que tudo está perdido, porque está escrito que em Cristo todos os povos vão depositar a esperança. A Bíblia diz que a mulher ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. E eu quero te dizer, meu amigo, que Jesus é a solução. Jesus é a resposta. Quantas pessoas desiludidas, quantas pessoas que perderam a esperança, quantas pessoas que perderam o sentido da vida, mas ao se encontrarem com Jesus, ao se encontrarem com Cristo, as coisas mudaram. Pastor, e por quê? Eu vou te dizer por que é que Jesus pode fazer isso. Nós vamos encontrar, é porque você não sabe quem é Jesus. Você talvez subestime Jesus, ou você não creia em Jesus, porque você não sabe a glória dele, você não sabe o poder dele, você não sabe o que ele é capaz de fazer. O apóstolo São Paulo, escrevendo escrevendo a carta aos Colossenses, ele falando da grandeza de Jesus no capítulo 1 de Colossenses, olha o que Paulo disse a nós. Ele disse, falando de Jesus, capítulo 1, versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. O apóstolo São Paulo disse que Jesus, irmãos, ele é a imagem do Deus invisível.
Glória a Deus. O Deus Pai nunca foi visto por ninguém. Deus Pai nunca foi visto por ninguém, conforme escreve São João no capítulo 1 do seu Evangelho. Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho foi quem veio trazer a revelação do Pai. Por quê? Porque Ele é da mesma essência, Ele é da mesma natureza, Ele é eterno com o Pai, Ele é onisciente com o Pai, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Por que é que Ele é a imagem do Pai? Porque tudo que o Pai é, o Filho é. Ele participa da natureza divina. Glória a Deus. E sabe o que é que Paulo diz a respeito dele? Paulo diz: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não quer dizer que ele é o primeiro criado, está dizendo que ele é a fonte da criação. Glória a Deus. Não é que ele foi criado como ensinam algumas seitas heréticas, é que ele é o primogênito da criação, porque tudo foi entregue a ele. Ele criou todas as coisas, e todas as coisas o Pai entregou na mão dele. Por isso que ele é chamado de primogênito. Agora escuta só, versículo 16 de Colossenses 1. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. É por isso que você tem que colocar sua esperança em Jesus. É por isso que você tem que fazer como a mulher do fluxo de sangue. Você tem que procurar Jesus, porque a Bíblia diz, Paulo disse, revelado pelo Espírito Santo, que Ele é, todas as coisas foram criadas nele. A Bíblia diz que tudo foi criado por Ele e para Ele. Glória a Deus, aleluia. Por isso você deve procurar esse Cristo. Não adianta você procurar outra pessoa. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem a Virgem, nem José, nem Daniel, nem Isaías, nem Jeremias. Se você procurar, eles não têm condições de fazer nada, porque só Cristo, só Jesus é quem tem essas prerrogativas. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Agora pasmem. O versículo 17 diz: e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Você sabe o que quer dizer subsistir? Subsistir quer dizer existir abaixo. Glória a Deus, a palavra subsistir quer dizer ser sustentado por alguém maior. Subsistir, a palavra sub quer dizer estar abaixo. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem por Ele. O cosmos, os planetas, o espaço sideral, a organização do cosmos, a beleza do cosmos, a terra, os macro-organismos e os micro-organismos, tudo foi feito por Ele. Ele é antes de tudo e tudo subsiste por Ele. Glória a Deus. Sabe o que está dizendo aqui? Que tudo só existe, só subsiste por causa de Jesus. Por causa do poder de Jesus. Por causa da glória de Jesus. Por causa da onisciência de Jesus. Por causa da onipotência de Jesus. Por causa da onipresença de Jesus. As células do seu corpo, você sabe por que elas estão existindo ainda? Eu não vou dizer nem existindo, eu vou dizer subexistindo. Porque Jesus é quem tem conservado. Você sabe por que é que o universo não virou um caos? Porque Jesus é quem tem conservado. Todas as coisas subsistem por Ele. Subsistir quer dizer uma existência de dependência de outra. Glória a Deus. Tudo subsiste por Ele. A Ele pois a glória, a Ele pois a honra, a Ele pois a adoração. Porque tudo subsiste por Ele. Quer dizer, toda existência está abaixo dEle, dependendo dEle. Aleluia. Ele não somente criou, como Ele conserva. Ele não somente criou, como Ele faz que as coisas continuem existindo. Todas as coisas subsistem por Ele. Então a cura daquela mulher, por que foi possível? Porque foi possível a cura daquela mulher, porque aquela mulher também, a existência dela não era uma existência, era uma subexistência. Ela dependia dEle. Como você depende dEle, como eu dependo dEle, como o cosmos depende dEle. Bendito seja Ele. Se eu fosse você na sua casa, eu daria glória para Ele, porque este Cristo é muito mais do que o que você imagina. Ele é a expressa imagem do Pai.
e todas as coisas foram feitas por ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem nele. Nele. Aleluia. Glória a Deus. É por isso que quando o fogo pega na igreja, quando o Espírito é derramado, o turbilhão de glória a Jesus é grande, porque ele merece, ele é digno. Só ele é quem tem essa prerrogativa. Seja bendito o seu santo nome. Mas, irmãos amados, ela procurou Jesus. Aleluia. E ela exerceu a fé em Jesus. Ela exerceu a confiança. Deus deu a graça daquela mulher crer em Jesus. Glória a Deus, ela ouviu falar de Jesus. Por isso que nós temos que pregar Jesus. Hoje é culto de missões. Nós temos que pregar Cristo. Nós temos que anunciar Cristo. Porque as pessoas vão acreditar. Elas vão crer. Vão. Ela ouviu falar. A Bíblia diz que só como ouvirão se não há quem pregue. Olha aí missões hoje. É preciso pregar Jesus. É preciso anunciar Jesus. Porque outras esperanças falsas estão sendo anunciadas. Estão falando de tanta coisa falsa, mentirosos, prometendo glória a Deus com outras intenções. Mas só Jesus é a solução, porque Ele é verdadeiro. Aleluia. Glória a Deus. E aqui diz, irmãos, no versículo 28, porque dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Oh, aleluia. Se tão somente tocar nas suas vestes. Meus irmãos, é curioso. Aqui nós temos algumas curiosidades. A mulher, irmãos, ela não marcou agenda com Jesus. Ela era tão pobre. Ou melhor dizendo, ela estava tão pobre. Ela estava tão sem prestígio. Ela estava tão fragilizada que ela não teve nem a ousadia de ir pela frente. Ela não teve nem a ousadia de se dirigir a ele, falando. Por quê? Porque ele estava atendendo uma pessoa rica. Ele estava atendendo uma pessoa ilustre. Quem era a pessoa? Jairo. Ele estava atendendo uma pessoa de alto rango, como se diz em espanhol. Glória a Deus. E ela disse, eu não sou digna. Eu não mereço. Eu não tenho condições. Certamente ele não vai me ouvir. Não está vendo que ele não vai deixar de dar atenção a Jairo para dar atenção uma pobre como eu, que não tenho mais o que dar, que não tenho mais o que oferecer, que não tenho nada para dar a ele. Quem foi que disse a você que Jesus precisa de nada seu? Aleluia. Ele atende você não é pelo que você tem. Jesus não é o homem. Jesus não é o homem carnal, o homem caído. Não, Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não avalia as pessoas pelo que elas têm. Ele avalia as pessoas pelo que elas são. Aleluia, é diferente do mundo. É diferente dos homens caídos. É diferente dos homens carnais. Glória a Deus. E aquela mulher, ela tinha uma coisa gloriosa. Ela tinha fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível agradar a Deus sem fé. Mas ela tinha fé. Aquela mulher não marcou audiência. Ela foi, ela disse, tão somente eu tocar na orla. O que é a orla? É a parte mais baixa da roupa. É o que nós chamamos de bainha. Glória a Deus. E os judeus tinham franjas nas bainhas das suas roupas, das suas vestes. Glória a Deus. Ela disse, quem sabe se eu pegar lá embaixo, nas franjas das vestes dele, eu serei curada. Louvado seja Deus. Uma fé simplista. Uma fé muito simples. Glória a Deus. Mas valeu para Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi e tocou. Bendito seja Deus para sempre. Ela foi e tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. E o versículo 29 diz, e logo se lhe estancou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Ninguém nunca buscou Jesus para voltar de mãos vazias. Ninguém nunca buscou Jesus para voltar decepcionado. Só teve um homem que buscou Jesus e voltou vazio. Foi o jovem rico. Mas por quê? Porque ele não quis abrir mão da riqueza. Ele não quis abrir mão daquilo que atrapalhava. Glória a Deus nas alturas celestiais. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre.
E a Bíblia diz, irmãos, que ela sentiu estar curada daquele mal. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E o Senhor olhou para trás. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que de si saíra poder, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Jesus sentiu que alguém tocou-lhe de modo diferente. Jesus sentiu que alguém tocou-lhe de modo especial. E ele olha para a multidão, ele dá uma girada e ele diz: quem me tocou? Porque eu senti que alguém tocou nas minhas vestes de forma diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, de mim saiu virtude para curar, para resolver, para abençoar. Bendito seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Aleluia. E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta. Em outra tradução, a multidão te oprime. E dizes: quem me tocou? E diz o outro evangelho, não lembro, parece que foi Lucas. Lucas disse que foi Pedro que disse isso. Senhor, sempre Pedro, né? Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou? Como é que o Senhor diz uma coisa dessa, Jesus? Como nós nordestinos dizemos, no ruge desse. Glória a Deus. No imprensa desse, Jesus. Como é que o Senhor pergunta: quem é que me tocou? Glória a Deus. Meus amigos, eu quero dizer a vocês uma coisa que eu aprendi aqui. Glória a Deus. É que tinha muita gente. A multidão era grande que acompanhava Jesus. Mas só uma mulher foi curada. Todo mundo tocava nele. Todo mundo oprimia Jesus, tocava em Jesus, se esfregava no Senhor. Mas só uma mulher foi curada. Por quê? Me explique, por favor. Me ajude a interpretar esse texto. O que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui, irmãos, que existe muita gente acompanhando Jesus. Mas gente de fé, gente de compromisso, gente que tem negócio com Deus, não são muitas. Aleluia. O fato de você fazer parte de uma multidão que diz acompanhar Jesus, não garante nada. Olha que havia uma grande, diz o Evangelho, que havia uma grande multidão. E eles todos tocavam em Jesus, eles todos batiam em Jesus, eles todos se exprimiam em Jesus. Mas só a mulher foi curada. Aleluia. E eu quero dizer a você que eu aprendi que nem todo mundo que está na multidão, que segue a Jesus, realmente recebeu virtude de Jesus. Recebeu o poder de Jesus. Recebeu a graça de Jesus. Recebeu o novo nascimento de Jesus. Recebeu a transformação de Jesus. Recebeu o entendimento de Jesus. Recebeu o poder de Jesus. Recebeu a santidade de Jesus. Nem todo mundo que acompanha a multidão que segue a Cristo é beneficiada. Às vezes está bem pertinho de Jesus, mas não recebe nada. Aleluia. Glória a Deus. A mulher não. Tocou na orla do vestido de Jesus, na orla das vestes de Jesus, e o poder saiu, a graça saiu, a unção saiu, a glória saiu, a solução saiu, e a mulher recebeu sua bênção. Aleluia. Meus irmãos, isso é um ensino tremendo. Pergunto a você que está me ouvindo, e pergunto a mim mesmo, glória a Deus, o que é que nós estamos fazendo no meio da multidão seguindo Jesus? Só seguindo? Só acompanhando? Só fazendo volume? Só fazendo número? Ou será que a graça de Jesus está saindo dele e passando para nós? Aleluia. Bendito seja Deus. O fato de participar dos sacramentos não garante nada, não. Não vai receber vida eterna porque comungou, não vai receber vida eterna porque recebeu o batismo, não vai receber vida eterna porque canta no coral, não vai receber vida eterna porque foi consagrado a diácono, foi consagrado a presbítero, foi consagrado a pastor, não vai porque recebeu a imposição de mãos, porque recebeu a unção dos enfermos. Não, não garante. Você pode receber tudo isso, você pode todo dia estar na igreja, você pode ser uma barata de igreja e não receber nenhuma
nenhuma virtude, nenhum poder, nenhuma graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a multidão apertava Jesus, mas ninguém recebeu nada. Só quem recebeu foi a mulher. Porque ela tinha fé. Ela tinha compromisso. Ela tinha o coração quebrantado. A Bíblia diz que é um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeitará. E hoje é noite de você rever seus conceitos. Hoje é noite de você rever sua vida. Louvado seja Deus, meu Deus. Será que eu só estou no meio da multidão? Ou será que eu estou te tocando com fé? Aleluia. Quando você é batizado com fé, você recebe virtude. Quando você recebe a santa ceia do Senhor com fé, você recebe virtude. Quando você canta com fé, você recebe virtude. Quando você ora com fé, você recebe virtude. Quando você dizima e oferta com fé, você recebe virtude. Quando você adora com fé, você recebe virtude. Quando você ouve a palavra com fé, você recebe virtude. Aleluia. Que você faça parte do grupo daquela mulher. Que eu e nós façamos parte do grupo daquela mulher que tocou com fé, que tocou com compromisso, que tocou com quebrantamento, para que a virtude de Jesus, o poder de Jesus, a glória de Jesus, a santidade de Jesus, a cura de Jesus, a virtude de Jesus passe para nós. Aleluia, glória a Deus. Mas para caminhar para o fim da mensagem, eu aprendo também uma outra coisa, né? Mas voltando aí um pouquinho a esse assunto, a Bíblia fala de um homem chamado Judas Iscariotes. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. 3 anos e meio ele andou com Jesus. Foi consagrado até apóstolo. Aleluia, hoje em dia é tanta gente com o nome de apóstolo, né? Judas Iscariotes também era, glória a Deus. Foi consagrado apóstolo com imposição de mãos de quem? De Cristo. Aleluia, consagrado apóstolo com a imposição de mão de Jesus. Não foi um bispo que consagrou ele, não foi um pastor presidente que consagrou ele, não. Quem consagrou foi o próprio Cristo, foi o próprio Jesus. Mas não passou nada para ele. Jesus colocou a mão na cabeça dele, impôs as mãos na cabeça dele, ministrou a ordem para ele, ordenou a ministro de Deus. Mas ele não recebeu nada. Ele tomou ceia. Judas tomou ceia, foi consagrado apóstolo, foi batizado nas águas e não recebeu nada, foi batizado nas águas e não recebeu nada, foi consagrado apóstolo, não recebeu nada, tomou a santa ceia e não recebeu nada. Jesus disse, olha, Judas estava tão pertinho de Jesus, que Jesus disse, aquele que mete a mão no dia da ceia, no dia da santa ceia, da primeira celebração da santa ceia, Judas estava tão pertinho de Jesus, que Jesus disse, aquele que mete a mão comigo no prato, é o que me trai. É o que vai me trair. Olha, só pode meter a mão no prato 2 pessoas ao mesmo tempo, quando estão próximas. Judas estava tão pertinho de Jesus, que meteu a mão, quando Jesus foi botando a mão no prato, Judas também colocou a mão dele. Mas não recebeu nada. Recebeu o batismo, recebeu a santa ceia, recebeu a ordenação a ministro, a apóstolo, mas nunca a graça de Jesus passou para ele. Aleluia! Mas a mulher recebeu. A mulher recebeu, bendito seja o nome do Senhor nesta noite, e você também, você pode receber hoje a virtude, o poder, a graça do Senhor Jesus Cristo, bendito seja o seu santo nome. A Bíblia diz, quem tocou nas minhas vestes? Porque eu senti, aleluia, diz o evangelista Mateus, que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder, que de mim saiu graça, aleluia. Nesta noite, se você segue a Cristo há muitos anos, se você é religioso, se você acompanha a multidão que acompanha Jesus, mas hoje é noite de você tocá-lo de forma diferente. E ele não vai lhe rejeitar. Ele não vai lhe abandonar. A Bíblia diz, aquele que vem a mim, disse Jesus, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Hoje é noite de você receber virtude. Hoje é noite de você receber poder.
Hoje é noite de você receber unção. Hoje é noite de você receber batismo no Espírito Santo aí na sua casa e ser tomado pelo poder de Deus e falar em línguas e profetizar e o fogo descer na sua casa nesta noite. Hoje é noite de você receber a salvação. Hoje é noite de você receber o fruto do Espírito. Hoje é noite de você receber os dons espirituais. É só você tocar nele com fé verdadeira, com quebrantamento verdadeiro. Não faça parte da multidão apenas, mas faça como a mulher do fluxo de sangue. Toque nele pela fé, toque nele com convicção. Mas para encerrar, a mulher recebeu uma tríplice cura. Aleluia. Ela foi em busca de uma cura, mas Jesus sempre dá mais. Glória a Deus. Quando eu era menino, eu ia para a feira com a minha avó, e naquele tempo o povo era muito generoso. Não tinha açúcar em quilo, nem tinha arroz em quilo, nem feijão em quilo, nem farinha. Era nos sacos e se pesava na hora. Glória a Deus. Aí quando pesava, ou então batatas, macaxeiras, inhame, tudo era pesado na hora. Glória a Deus. Cereais, legumes, frutas, verduras, tudo. E sempre as pessoas diziam assim, quando pesava, que dava 1 quilo ou 2 quilos, ou conforme, aí dizia: Dona Cícera, leve mais um agrado. Glória a Deus. Aí jogava mais. Eles chamavam de agrado. Glória a Deus. Derramavam um agrado. Jesus, ele é assim. Glória a Deus. Ele, além de dar o que você precisa, ainda lhe dá um agrado. Aleluia! Glória a este Cristo maravilhoso. Mas o apóstolo São Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Jesus não é tacanha, não é mesquinho, não é avarento. Ele dá o que você pede e ainda dá mais. Ele ultrapassa, a bondade dele ultrapassa. Lá na feira o homem dava só um punhadozinho assim, eu me lembro, um punhado ou um pouquinho dentro daquele vaso de derramar, glória a Deus. Mas Jesus não, ele dá com abundância. Às vezes o agrado dele é maior do que o que você pediu. Glória a Cristo nesta noite, bendito seja o seu santo e glorioso nome. Aleluia. Jesus disse: eu vou dar mais. Ela só veio em busca da cura física. Ela só veio em busca de que o sangue seja estancado. Mas eu vou dar mais do que o que ela pensa e do que o que ela imagina. No versículo 22 de São Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 9. E versículo 22 de Mateus tem uma revelação. Aleluia. Ele diz: e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: filha, tem bom ânimo. Vamos fazer como está no texto, literalmente. Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Você sabia que aqui Jesus fez 3 curas? Nessa pequena frase. O Senhor Jesus fez 3 curas. Primeira cura, Jesus disse: tem bom ânimo. Primeira cura foi uma cura emocional. Nessa noite, talvez alguém esteja necessitando dessa cura. Está desanimado. Quem sabe nesta noite alguém está arrasado e sem ânimo, sem fé, pensando que o mundo acabou, pensando que não tem solução, perdeu tudo, a saúde, o dinheiro, o emprego, o negócio, e você está arrasado, você está desanimado, mas o Cristo da Galileia, o Rabi da Galileia, ele está olhando para você e está dizendo: tem bom ânimo, aleluia! Levanta a cabeça, homem. Levanta a cabeça, mulher. Esse desânimo que te abate, esse desânimo porque as coisas estão dando aparentemente erradas, sou eu, Jesus, que todas as coisas subsistem por mim. Eu te digo: tenha bom ânimo, porque eu vou resolver seu problema. Eu posso resolver seu problema. Eu tenho solução para o seu problema. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Primeira cura, a cura emocional. Tem bom ânimo. Honoré de Balzac, que foi um poeta, ou melhor, um romancista francês do século XIX. Ele chama-se Balzac, Honoré de Balzac, era o sobrenome dele. E dessa palavra Balzac
veio o termo que eu sabia quando era criança, só não sabia explicar porquê, moça balzaquiana. É que quando eu era criança, adolescente, se uma moça chegasse a uma certa idade e não casasse, dizia fulana já é balzaquiana. Só que eu não sabia o que era. Depois, lendo, descobri que foi Honoré de Balzac, que ele escreveu um romance sobre a moça que passou da idade de casar lá na França. Mas ele disse uma frase, independente do assunto da moça balzaquiana, ele disse uma frase célebre. Ele disse assim: o homem morre não é no dia do seu óbito, ele morre no dia em que perde o entusiasmo. Você pode até passar 20 anos ainda, mas já morreu. Você não morreu no dia do óbito, você morre no dia que você perde o ânimo. Satanás lhe matou. Qual foi a primeira cura que Jesus fez? Tem bom ânimo. Você com bom ânimo, você recupera tudo. Você com fé em Cristo e bom ânimo, tudo volta ao normal. O sangue estanca, o dinheiro volta, tudo volta. Louvado seja Deus. E o Senhor está falando com você nesta noite. Tenha bom ânimo. Não tenha medo dos desafios. Não tenha medo dos gigantes. Não tenha medo do sangue que se esvai. Não tenha medo do dinheiro que foi saqueado pelos médicos. Aquela mulher, o caso daquela mulher. Não tenha pavor. Não tenha desespero. O Senhor está dizendo para você. Ele está através da sua palavra curando as suas emoções. Tenha bom ânimo. Aleluia. Cura das emoções. Segunda cura, a cura existencial. Aquela mulher, ela quase que não existia mais. Porque tudo estava fechado para ela. Tudo estava fechado. Mas sabe o que Jesus disse? Olha que coisa linda. No Evangelho de Mateus 9:22. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: primeiro, tem bom ânimo. Segundo, vírgula. Depois ele disse: filha. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantos anos fazia que aquela mulher não recebia um afeto? Tem muita gente doente. A falta de afeto. A falta de um bom trato. A falta de um carinho. Carinho é diferente de carícia. Carícia é coisa entre casais. Mas carinho você pode manifestar com qualquer pessoa. Afeto. Benignidade. Gentileza. Jesus olha para aquela mulher e Jesus faz a segunda cura, a cura naquela vida, a cura existencial. Ele olha para ela e ele diz: tem bom ânimo, filha. Aleluia. Você sabe que uma palavrinha muda a vida de uma pessoa? Uma palavrinha muda tudo. Um gesto, um abraço. Ela não podia receber abraço, ela não podia receber um beijo, nem podia receber, nem podia dar, ela não recebia sorriso de ninguém, porque era estigmatizada pela sua condição. Mas Jesus, o carinhoso, o amoroso, interessante, Jesus é o Senhor do universo, mas é carinhoso, é amoroso, é afetuoso. Ele olha para ela e diz: filha. Como é que você trata o povo? Como é que você trata seu subalterno? Como é que você trata a sua esposa? Como é que você trata a sua filha, seu filho? Como é que você trata seu irmão da igreja? Como é que você trata seu pastor? Como é que você trata sua ovelha? Nós temos que ser alter Christus, quer dizer outro Cristo. O cristão tem que ser um outro Cristo na terra. Uma representação, assim como o Jesus é a expressa imagem do Pai, o crente tem que ser, o cristão tem que ser a expressa imagem de Jesus. Aleluia! Bendito seja o seu santo nome. Uma expressão de carinho, uma expressão de afeto. Glória seja dada a Cristo nesta noite. Filha. Tem bom ânimo, filha. Agora a terceira cura, que ela não esperava. Ela só esperava, essas três curas, ela não esperava. Ela só esperava a cura da hemorragia. Ela só esperava a cura do fluxo de sangue. Jesus primeiro, antes, ele cura, ele estanca o sangue, mas ele diz, ele cura as emoções. Tem bom ânimo. Ele cura a crise existencial dela. Filha, ele a chama carinhosamente. Terceiro, ele diz uma coisa que ela não esperava: a tua fé te salvou.
Tu não vai receber só a cura, não. Tu vais receber a tua salvação. Ela foi buscar uma coisa, voltou com 4. Ela foi buscar uma coisa do Senhor e voltou com 4. Ela só foi buscar o estanque do sangue. Só. Mas Jesus curou-a emocionalmente, dizendo: tem bom ânimo. Jesus curou-a existencialmente, chamando-a carinhosamente de quê? Filha. E Jesus salvou-a, curou-a a alma, curou a sua alma, curou o seu espírito, dizendo: a tua fé te salvou. Foi buscar uma coisa e trouxe 4 coisas. Foi buscar uma bênção e trouxe 4 bênçãos. Porque o nosso Deus é assim. Ele é abundante, Ele é generoso, Ele é maravilhoso. Quantos podem dizer glória a Deus nesta noite? Nós vamos fazer uma oração, depois a cantora Dalvani, ela vai preparando o hino. E você que quer aceitar este Cristo, você que quer aceitar este Jesus, Ele está pertinho de você, porque hoje é o dia da Páscoa, que é comemorado o dia da Páscoa, é o dia que Ele ressuscitou. Para nós, o mais importante é que Ele morreu, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Paulo disse: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ele está vivo. Ele está sustentando o cosmos. Ele está, todas as coisas subsistem por Ele, nele. E a sua vida vai subsistir nele. A sua vida, ela já subsiste nele e vai subsistir mais ainda, porque Ele quer lhe dar a maior bênção. Ele quer te dar todas essas bênçãos que você está precisando, mas a maior de todas é a salvação. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E o outro evangelho, parece que de Lucas, ele diz mais shalom. Vai em paz, em hebraico é shalom. Shalom não é somente ausência de guerra, mas é completude, é tudo que você precisa. É o complemento geral. Aleluia. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Você quer aceitar esse Jesus? Você levanta do lugar onde você está. Se você puder, você dobra seu joelho. Se você não pode se ajoelhar, Deus conhece que você sofre de problema nas articulações. Jesus sabe. Ele vai lhe receber de pé. Ele lhe recebe deitado. Ele lhe recebe sentado. Agora, se você pode se ajoelhar, tem um velho hino pentecostal que diz assim: de joelhos é melhor. Mas, se você não pode, mas se você pode, se ajoelhe. Porque a vida cristã começa de joelhos. Peça perdão a Jesus dos seus pecados e diga: Jesus, eu creio que Tu és esse Cristo que o pregador pregou nesta noite. Eu creio, Jesus, que Tu és isto e muito mais. Perdoa meus pecados e me dá o que eu preciso. Só Cristo pode dar. Eu vou orar por você agora. E a cantora pode já se aproximar. Bendito seja o teu santo nome, Senhor, pela tua palavra que foi pregada nesta noite. E eu tenho certeza que ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo para que foi enviada. Senhor, todos os meus ouvintes, os internautas que estão ouvindo e que precisam de uma bênção, se for bênção de cura, cure. Se for bênção financeira, conceda, salve, solucione. Se for bênção emocional, dê. Se for bênção circunstancial, dê. O que essa pessoa estiver precisando, conceda agora, Senhor. Principalmente a salvação, o perdão dos pecados, a certeza da vida eterna. Escreve o nome dessas pessoas no livro da vida e que elas nunca venham a se desviar, mas permaneçam dando frutos e um dia elas digam, quando elas estiverem pregando, Senhor, no tempo da crise, no tempo que o mundo foi abalado, no tempo do coronavírus, eu tive o meu encontro com Jesus, venci tudo e estou de pé, e você vai estar de pé por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.